Olá pessoal, vamos continuar resolvendo a prova aí do concurso PEB 2, versão branca, prova de matemática. Então a questão 9, ela diz o seguinte, ó, ao conjunto, desses números é acrescentado um sétimo número inteiro n, diferente daqueles já existentes, de tal modo que no novo conjunto de números, a média e a mediana são iguais. Aí ele pergunta aqui, a soma dos possíveis valores de n é? Bom, para calcular a média, a gente faz o que? A gente soma todos esses valores e divide pelo total de valores. Como ele vai acrescentar um valor a mais aqui, um n, então a gente vai dividir por 7. Esse n, ele poderia ser antes do número 2, um valor antes do número 2, após o 15 ou entre eles aqui. Mas em qualquer lugar que ele esteja, para calcular a média, não importa, isso vai ser calculado do mesmo jeito, porque a gente vai fazer simplesmente a soma aqui desses números. Então fazendo essa soma aqui vai dar 56 mais n sobre 7, o que daria 8 mais n sobre 7. Agora, para a gente pensar na mediana, é o seguinte, n é um número inteiro e pode ser inserido na sequência em qualquer posição, dependendo do seu valor, que é o que eu falei antes. Ele poderia ser antes do 2, entre qualquer um desses números ou após o 15. Para o cálculo da mediana, é necessário que essa sequência esteja em ordem, que é em roll. E como há 7 números na listagem, a mediana sempre ocupará a quarta posição, independente do valor de n. Então eu fiz uma tabelinha aqui com os valores possíveis para n. Então, por exemplo, se o n for antes do número 2, a quarta posição vai ser ocupada pelo 9, isso colocando todos os números em ordem, como eu falo aqui. Então o n, ele poderia ser antes do 2, entre 2 e 5 ou após o 5. Para qualquer um dessas três possibilidades, o 9 vai ser a quarta posição, que vai ser a mediana. Existe um caso do n, por exemplo, ser o número 10, está entre 9 e 11, porque entre 9 e 11 o único número inteiro possível seria o 10. Então o n poderia estar entre o 9 e o 11. Ou o n poderia estar entre o 11 e o 14 ou após o 15, já que entre 14 e 15 não há números inteiros. Então a quarta posição pode ser ocupada pelo número 9, pelo próprio número n ou pelo número 11, que seriam os valores possíveis para a mediana. Então a gente vai fazer o que? Lembrando que a média, calculado, é isso daqui, 8 mais n sobre 7. Fazer o seguinte, para a mediana igual a 9, basta a gente fazer o que o enunciado diz. Ele iguala a média ao valor da mediana. Então, se a gente igualar a média com a mediana, a gente chega no n igual a 7. 7 é um número inteiro, então é possível ser o 7. Se a gente fizer que a mediana vale o próprio n, então fazendo aqui as devidas substituições, a gente vai chegar num n que não é número inteiro. Então isso significa que o n ele não pode ser o número 10 no caso aqui, ele não poderia ser a mediana para esse exercício. Então, para a mediana igual a 11, a gente chega então no valor 21. E o que o exercício pede é a soma dos possíveis valores de n. Então 21 mais 7, a gente obtém 28, que corresponde à letra B. Vamos para o próximo exercício. Bom, o exercício 10 é um exercício que trata de geometria plana. E para exercício de geometria plana, o ideal é fazer a leitura do enunciado, porque a partir daí a gente vai ter informações necessárias para resolver o problema. Então veja bem, ele fala o seguinte, que o triângulo ABC aqui é equilátero. Bom, sendo equilátero tem a vantagem, os três lados iguais e os ângulos aqui internos 60 graus cada um. O pentágono possui, o pentágono é regular também, então todos os lados iguais, e possui o mesmo comprimento aqui dos lados do triângulo equilátero também. E ele diz assim, que a reta, no caso a reta suporte ao segmento aqui, BC e a GF são paralelas. E aí pede o ângulo ACD, que é esse aqui, destacado. Vou fazer ampliar um pouco essa figura aqui. Bom, pegando então as informações que o enunciado dá, ele diz o seguinte, aqui a reta que passa pelo segmento GF e pelo BC são paralelas. Com isso,
a gente tem também que uma reta que passa pelo segmento AE, né, também é paralela a essas duas. Isso é uma propriedade aí para o pentágono, né? Aqui, como esse triângulo ABC é equilátero, então esse ângulo aqui que apareceu em azul, ele equivale a 60 graus, que é uma propriedade para o triângulo equilátero. Tem outro ângulo também, que é esse aqui, ó, que vai valer 60 graus. Por quê? Porque aqui a gente tem duas retas paralelas e uma transversal. E esses dois ângulos, eles são alternos internos, né? Então, conforme uma propriedade aí da geometria, a gente sabe que eles são iguais. Então, esse ângulo vai ter 60 graus. Assim como esse ângulo interno aqui, ó, né? Ele vai ter 60 graus, porque isso aqui se trata de um triângulo equilátero. Tem outra propriedade também, que esse ângulo aqui, né, que está na cor verde do pentágono, ele equivale a 108 graus, que é o ângulo interno do pentágono, né? E aqui é o seguinte, ó, com essa reta aqui que ligou o AE, eu formei um triângulo, ó, A, E e D. E o que a gente sabe desse triângulo aqui, ó? Que ele é isósceles. Por que eu sei que é isósceles? Porque o segmento AD e o segmento DE são iguais, né? Já que ele diz que esse pentágono é um pentágono regular. Então, qual é a propriedade para o triângulo isósceles? Esses dois ângulos aqui da base, eles são iguais. Então, este ângulo aqui e este são iguais, né? E a gente sabe da propriedade dos triângulos que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, esse ângulo interno aqui, ele vale 36 graus, porque a gente sabe que a soma desses três, então, vai ter que dar 180 graus. E aí, aqui embaixo, ó, voltando aqui para esses três ângulos, a gente, para resolver que o exercício pede, que é esse ângulo C, se a gente souber quanto vale esse ângulo aqui, aí fica fácil, porque o triângulo AD e C, ele é um triângulo isósceles também, né? Porque veja bem, ó, esse é o lado aqui do triângulo equilátero e esse é o lado do pentágono, e o enunciado diz que eles são iguais. Então, já que esses dois são iguais, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem a propriedade desses dois ângulos aqui, o ângulo que está em D e o que está em C, eles são iguais. Então, se eu souber o valor desse ângulo aqui em amarelo, né, fica fácil de resolver o problema. Então, como é que eu vou chamar de X aqui, esse ângulo. Então eu tenho esses dois azuis, 60, 60, que dá 120, que é esse valor que eu coloquei aqui. 36, que é esse ângulo aqui em vermelho, mais o X, que seria esse em amarelo, né? Isso é igual a 180. 180 porque todos eles estão apoiados aqui, ó, nessa reta. Então o ângulo formado aqui é 180. Com isso a gente acha que o X vai valer 24. Bom, o X aqui, esse ângulo aqui valendo 24, esses outros dois, então, né, eu vou chamar de Y cada um. E vou usar aquela propriedade do triângulo isósceles, né? Então, Y mais Y, que são os dois ângulos da base, mais 24 é igual a 180. Com isso, a gente acha que o Y vale 78 graus. Voltar aqui para o exercício, 78 graus, então equivale à letra E para esse exercício. Vamos para o próximo. Bom, exercício 11, ele diz o seguinte: a soma de 27 números inteiros consecutivos é 9 elevado a 4. A média e a mediana desses números são, respectivamente... Bom, aqui vamos fazer o seguinte, ó, o cálculo da média. 3 elevado a 4, 9 elevado a 4, o 9 eu vou pensá-lo como 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a 4, que vai dar 3 à oitava. Que ele diz assim, ó, a soma dos 27 números inteiros consecutivos é 9 elevado a 4. Então, para calcular a média, a gente tem a soma dividido pelo total de números. No caso, 3 à oitava, porque como eu falei da transformação aqui, né, propriedade de potência, 3 ao quadrado elevado a 4. Então, dá 3 à oitava, dividido por 27. 27 é 3 ao cubo, propriedade de potência, subtrai aqui os expoentes, fica 3 à quinta o valor da média. Então, como ele pede aqui, ó, média e mediana, 3 à quinta já é o valor da média, que poderia ser a alternativa A ou a alternativa D, né, que são as que iniciam com 3 à quinta. Vamos ver o cálculo da mediana. Aqui funciona assim, ó. Como ele diz que esses números são inteiros consecutivos, né, que são 27, eu chamo o primeiro de x, o próximo x mais 1, porque ele é um inteiro
né, e consecutivo. O próximo, x mais 2, x mais 3, até chegar em x mais 26, que isso é igual, né, se eu estou pensando na soma deles aqui, então isso daqui é igual ao 9 à quarta, que é o 3 à oitava. Bom, aqui se trata de uma soma de PA. Soma de PA, a fórmula era essa daqui, né? Primeiro termo mais último termo, vezes o número de termos sobre 2. Então é essa fórmula que a gente vai usar, né? Aqui então a soma da PA seria 3 oitavos, né? A soma de todos eles. Primeiro termo x, último termo x mais 26, vezes o número de termos, que é 27, sobre 2. Né? Nós estamos apenas pegando os valores aqui e substituindo na fórmula. Com isso, a gente chega que o x vale 230. Então, se a gente descobrir o valor de x, a gente consegue descobrir quem são os números dessa sequência aí. E aí vai dar para calcular a mediana, né? Olha, como temos 27 termos, a mediana será a posição 14ª, né? O que equivale ao x mais 13, nessa opção que eu fiz aqui, ó, x mais 1, x mais 2. A gente repara que, ó, o segundo termo ele é mais 1, o terceiro termo é mais 2, o quarto termo é mais 3. Então o 14º seria mais 13. Como o x a gente calculou que vale 230, 230 mais 13, 243. E aí pela faturação, 243 equivale a 3 elevado à quinta. Então tanto a média quanto a mediana tem o mesmo valor, o que vai corresponder à alternativa A.